Como muitos sabem, por onde nós andamos e com quem nos conversamos, nós estamos em um momento em que nos é necessário alinhar aquilo que o Senhor deseja para nós. Alinhar o nosso coração, a nossa mente a Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, muitas coisas nos tiram o foco de quem é Cristo. E nos desligamos de quem Ele realmente é e nós nos perdemos muitas vezes. Não digo que nós nos desviamos da presença do Senhor, mas quando o nosso foco não é Cristo, tudo se perde. Tudo se perde porque Ele é o mais importante, não há outro Deus além dEle. Então, quando nós não olhamos para o Senhor com o mesmo zelo, o qual Ele nos olha, com o mesmo amor pelo qual Ele nos deseja que estejamos na presença dEle, nada mais importa. Então, de nada vale. Então, nós estamos apenas sobrevivendo e não vivendo a vontade do Senhor. Amém? Então, que nessa noite nós possamos nos desligar um pouco e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Amém? Não prestem atenção em mim, mas olhem para as Escrituras e tudo aquilo que ela nos mostra, tudo aquilo que ela revela de quem Cristo é e o quão importante Ele é. E assim que nós nos alinhando individualmente com o Pai, nos alinhamos no coletivo naturalmente. Então o que nós fazemos aqui no domingo é simplesmente algo que nós já trazemos de casa, aquela comunhão, aquela intimidade, aquele desejo. De repente nós ministramos juntos com o Senhor, para a honra e glória dEle. Amém? Pelo menos isso era o que nós deveríamos estar fazendo. Para que isso seja natural aqui, nós precisamos lá na nossa casa buscar o Senhor com amor, com intimidade, com fervor. Porque senão a gente só vem ao culto passear. Amém? Então que nós possamos andar em obediência a essa palavra e amor a Ele e ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Todo aquele ao qual nós estamos, quando nós estamos na nossa casa, são os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Nós temos muitos próximos que nós possamos. Então, através dessa vida que Cristo nos deu, que nós possamos expressar esse amor através de todos que nós encontramos. Amém? Em Marcos 12, 30 e 31 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, para que nós possamos andar alinhados com o Senhor e sua vontade e intimidade na nossa casa, nós precisamos honrar Ele com o nosso próximo também. Amém? Então, que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração e amar aquele que nós estamos convivendo todos os nossos dias. Amém? Então, vamos lá. Atos 14, do 1 ao 7. Nós vamos ler agora. Que diz assim... Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e em seus arredores, e onde continuaram a pregar as boas novas. Amém? Esse início de capítulo deixa claro a divisão que se formou entre os judeus e os gentios, aqueles que não creram no Senhor, aqueles que creram. E além de observarmos isso, mesmo em todos esses momentos, Paulo poderia desistir, não poderia? Poderia também dizer para Barnabé: olha, está difícil, vamos deixar para lá, não precisamos seguir esse Deus, esse Senhor. Mas mesmo assim Paulo permaneceu.
ele amou não só o Senhor, mas também aquele que estava com ele, não deixando se abandonar. Não deixaram de anunciar as boas novas, e a ação deles não foi de exclusão. Paulo não deixou de pregar aos judeus, que aqui, nesse momento, eram poucos, tá bom? Vamos gravar isso. A maioria eram gentis. E mesmo em meio a muitos conflitos e perseguições, Paulo não deixou de falar do amor do Senhor e das boas novas do Evangelho. Essa qual hoje nós todos temos acesso. E como nós aprendemos lá com a Camila no retiro, e como em muitos lugares a gente ouve falar, nós temos privilégio, irmãos. Hoje em dia, embora muitos de nós achemos que a palavra do Senhor já se encontrou em muitos cantos e muitas vidas já foram alcançadas, ainda existem pessoas que não têm acesso a essa palavra de vida eterna que é Cristo Jesus. Nós temos responsabilidade quanto a isso. Nós temos que ter amor e zelo pelo qual nós servimos, que é Cristo Jesus, pela pessoa amada de Cristo Jesus. Nós vimos esses dias que muitas pessoas, há anos atrás, e todos os dias em lugares que nós não conhecemos, são mortas por não conseguirem pregar o Evangelho ou por simplesmente não negarem quem Cristo é. Nós não estamos negando muitas vezes a vontade do Senhor ou a sua pessoa quando nós não obedecemos e não andamos em retidão àquilo que Ele é. Isso nos faz pensar que muitas coisas, pedrinhas, pedregulhos, sabe, bem pequenininhos, nos afastam daquilo que o Senhor é. Não estou dizendo que eu sou perfeita, porque eu vou dizer para vocês, essa palavra me morreu de uma forma que eu disse para meu marido, tá difícil de ministrar ela, porque ao mesmo tempo que o Senhor ele vem quebrantando o meu coração, ela é uma palavra que assim fere diretamente a mim, porque a gente sabe que muitas coisas, desafios podem nos afastar do Senhor, mas a glória não é minha. As coisas não são minhas para eu me importar, as coisas são dele. O que importa é aquilo que o Senhor pensa e aquilo que Ele deseja para cada um de nós, não aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós almejamos, porque isso de nada vale, irmãos. A vida vai passar, os dias vão se consumindo e muitas vezes nós não entendemos que nós somos filhos amados de um Deus que tem um propósito e não é o nosso. É aquilo que Ele desejou de antemão, antes de nós nascermos. Quando nós somos encontrados pelo Senhor, os nossos olhos se abrem, aí nós vemos a tamanha responsabilidade de amar esse Deus com todo o nosso coração. De nós estarmos aqui em comunhão, sim, é bênção, mas será que nós estamos aqui de corpo presente, alma, de espírito, buscando aquele que é digno de toda honra e glória? O nosso coração precisa amar Jesus. Talvez a gente não chegue na mesma imensidão a qual Ele nos amou, se entregando por nós, mas nós podemos buscar isso todos os dias da nossa vida, até que o Senhor nos recolha ou que Ele volte. Pelo menos essa deveria ser a coisa que nós mais almejamos nessa vida. As outras coisas que nos vão sendo acrescentadas, elas só mostram a misericórdia, tamanha misericórdia e graça a qual o Senhor Ele nos amou. E isso é para a glória dEle. A nossa faculdade é para que o nome dEle seja glorificado quando nós fizermos alguma coisa. O nosso trabalho tem que ser um meio missionário, onde nós podemos apresentar a Cristo. Às vezes nós, com o nosso pequeno falar, ou uma simples atitude de renunciar à nossa ira ou à nossa vontade, mostra que Cristo, Ele é presente em nós, e isso pode constranger o outro em amor por Cristo. Amém? Vamos lá. Versículo 8 diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Nesse trecho, nos versículos 8 a 10, observamos que Paulo ele estava alinhado ao seu propósito. Ele teve ousadia no Senhor, mas ele teve também confiança de que ele era apenas um instrumento para dizer para aquele homem: levanta, anda. Nós temos ousadia no Senhor para dizer: Senhor, eis-me aqui.
Eis-me aqui para viver esse propósito lindo que o Senhor fez, que é difícil, que é muitas vezes doloroso, mas eis-me aqui, Senhor. Paulo estava sensível ao Espírito Santo, receptível à atitude de fé daquele homem, porque aquele homem teve fé. A palavra diz que Paulo viu isso nele. E aí Paulo teve ousadia no Senhor e confiança de que ele era apenas um instrumento. E esse homem foi curado. Amém? Para a glória do Senhor. Buscar o Senhor, buscar obedecê-lo, entender aquilo que Ele deseja para cada um de nós é essencial para que nós possamos realizar a boa obra para a qual Ele nos chamou. Sem isso, irmãos, não tem como viver a vontade do Senhor. Nós vamos viver a nossa vida, o nosso desejo e aquilo que nós sonhamos e almejamos, mas não aquilo que muitas vezes o Senhor nos pede. É difícil. Ninguém disse que era fácil. Paulo ele fala através de várias cartas o quão difícil é, mas mesmo assim é possível. Versículo 11. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, uma língua bem diferente. Os deuses desceram até nós em forma humana. Misericórdia. 12. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era para eles quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Irmãos, olha quanta ignorância. Eles não viam a grandeza do Senhor e a importância de quem Ele era. Aqui tem uma curiosidade: chamaram a Barnabé de Júpiter, relacionado ao que chamavam de pai dos deuses, de sua aparência dominante, e Paulo de Mercúrio, relacionado ao que chamavam de Deus da eloquência, e o mensageiro assistente de Júpiter. Eles levaram coisas para oferecerem sacrifícios pagãos. E Paulo e Barnabé estavam ministrando, e daquilo que era a vontade do Senhor e o que era agradável ao Senhor, e mesmo assim, eles não viram a grandeza de Deus. Eles ignoraram quem Deus era e acreditaram em ídolos pagãos. Aqui fala que, aqui não, mas lendo, estudando, a gente sabe que não tinha uma sinagoga judaica, mas tinha um templo onde eles adoravam a Zeus e esses outros aqui todos, No 14 diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, o mar e tudo que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Meu Deus! Olha o quanto eles estavam mostrando, o quanto eles estavam anunciando o Senhor, e mesmo assim, como nós temos dificuldades em ver a vontade do Senhor sendo feita em nós. Sabe, eu vou dividir algo com vocês porque é algo que realmente o Senhor vem tratando no meu coração. Tem dias que eu olho e tá tudo bem, fisicamente, falando. E eu digo pro meu marido: amor, parece que vai acontecer alguma coisa errada porque não é normal, sabe? E aí eu penso ao mesmo tempo: Senhor, misericórdia, porque se o Senhor é Deus, não importa o que aconteça, independente de eu voltar a piorar ou não, ou de qualquer coisa acontecer, o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Independente do que acontecer na tua vida, o Senhor, Ele precisa continuar sendo Deus. Não quer dizer que o medo não vai vir,
que os desafios possam tentar nos engolir, que as frustrações que nós temos no nosso dia a dia não venham trazendo peso a nós, mas nós temos um Deus que nos tira tudo isso, que tira o peso da religiosidade, do medo, porque Satanás ele não tem autoridade quando Cristo está no centro. E se acontece alguma coisa ruim, é permissão de Deus, irmãos. Nós temos um Deus que é perfeito, que nos ensina através de muitas e muitas formas. E será que nós vemos isso verdadeiramente? É difícil muitas vezes continuar seguindo ao Senhor com tribulações, com dificuldades. Mas, irmãos, isso não é nada comparado ao que o mundo vem vivendo. Não é, irmãos. Nós temos privilégio, mais uma vez eu digo. Muitas vezes nós não damos valor a Cristo e à liberdade que nós temos de adorá-lo. E mais uma vez eu vou dizer, não é só aqui nessas 4 paredes, mas em todo lugar em que nós estamos inseridos. Independente do lugar, Cristo deve ser exaltado. Amém? Somos completamente dependentes do Senhor e da sua misericórdia. Necessitamos todos os dias da sua palavra nos exortando, nos moldando, nos alinhando, para que possamos diminuir e deixar que Ele cresça. Ele é quem faz, Ele é quem nos dá a vida. E nós somos simplesmente instrumentos usados para a sua glória, assim como Paulo. Paulo, ele foi um homem, como ele disse, nós somos homens como vocês. Nós somos homens como vocês. Todos nós somos meros instrumentos usados para a glória do Senhor. Amém? Era isso que Paulo e Barnabé estavam tentando passar, ao rasgarem suas vestes. Eles estavam mostrando sua indignação, pedindo perdão pelos pecados daquele povo. Eles estavam se humilhando, pois eles sabiam que tudo que fizeram era para a glória de Deus Pai. Que eles eram apenas homens que estavam, mais uma vez, sendo usados para pregar a verdade e não receberem sacrifícios. Aqui é uma curiosidade, que quem rasgava as vestes se humilhava diante do Senhor, mostrando que não estava feliz com seu pecado. Rasgar as vestes era uma forma de pedir perdão e mostrar compromisso, fazer o que está certo. Imagina, né? Rasgar as vestes, mostrar sua nudez, pedindo ao Senhor arrependimento, pedindo perdão, Senhor, por esse pecado. Imagina, Paulo e Barnabé fizeram isso em relação a esse povo. Irmãos, muitas vezes é difícil de nós olharmos, né, e vivermos a vontade do Senhor só estando convivendo. Deus se revelou no meio do povo através desse milagre desse homem que se levantou. Mas mesmo assim optaram por não se converter ao Deus vivo. Permaneceram nas práticas enganosas, nas práticas pagãs. Aplicando isso ao nosso dia, vemos que independente dos sinais que o Senhor nos dá, das maravilhas que Ele traz, nós preferimos seguir caminhos que não estão alinhados ao Senhor. Muita gente conversa, né, sobre um novo avivamento, ou que muitas pessoas vivem dizendo: ah, Senhor, traz avivamento, Senhor, busca, nós queremos te buscar, nós queremos te honrar, somos a geração do avivamento. Será que nós somos essa geração do avivamento? Que avivamento nós estamos buscando? De coisas que o Senhor pode nos dar, de coisas que Ele pode fazer. Irmãos, o arrependimento que essa geração precisa, de arrependimento que eu preciso todos os dias, é me converter, que a minha vida venha se convergir ao Senhor todos os dias. Porque sem Ele, eu peco. Sem Ele, eu desonro quem Ele é. Eu desonro o sacrifício feito na cruz, o sangue derramado. Isso é o que a nossa geração precisa, é o que hoje a Igreja de Cristo precisa: arrependimento. A gente se colocar de joelhos, irmãos, e pedir incessantemente: Senhor, perdão, mas usa-me mesmo assim. Sabe? Senhor, eis-me aqui. Me dá capacitação para não pecar contra o Senhor e não envergonhar-te. Porque é isso que nós precisamos todos os dias. Honrar quem Ele é. Não só
ministrando louvores ou ministrando uma palavra aqui, não, mas que a nossa vida seja uma palavra, uma carta viva todos os dias, para que quem olhar e ler essa carta veja que Cristo habita. Porque é fácil a gente vir aqui cultuar, tá todo mundo em comunhão, mas aí a gente chegar na nossa semana, na nossa segunda, terça, enfim, e a gente desonrar quem o Senhor é. E é bem facinho, irmãos. É bem facinho. Só nós acordarmos e não orarmos ao Senhor, nós tá doido. Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que nós somos encontrados, não tem como permanecer igual. A gente não pode se moldar ao que o mundo é. Não tem como, irmãos. Porque aí nós não nascemos de novo. A nossa, como o pastor Igor fala muitas vezes, a nossa ida às águas do batismo, como ato público de fé, não significa nada. Se a minha e a tua vida não expressar quem Jesus é, não adianta nada. Mas nós precisamos olhar para isso com os olhos de zelo e amor que o Senhor nos olhou. Olhar para a cruz como um espelho que reflete o nosso pecado, mas que tem uma misericórdia, um amor que nos envolve todos os dias e nos faz viver de novo. Porque sem Ele nós, mais uma vez, apenas sobrevivemos, nós não vivemos. A nossa vontade não é boa para nós. A vontade do Senhor é sempre melhor para nós. Mesmo que seja difícil o caminho, como eu disse, com pedras, montanhas, vales, que seja estreito, como a palavra diz, ainda assim sabemos que estamos amparados num Deus perfeito, que é amoroso, e nós devemos continuar andando todos os dias por esse caminhozinho bem estreitinho, bem cheio de pedregulhos, mas que nos leva a uma eternidade com o Senhor. O que adianta um caminho largo que nos afasta dele, que nos leva diretamente para o inferno? Não adianta nada, irmãos. Cristo vale toda a perda. Cristo vale tudo. Assim como Noé ministrou semana passada, Cristo é o mais importante. Então, se para isso eu preciso perder tudo, é difícil a gente orar aí, né? Dessa forma. Eu tenho dificuldade, confesso. Senhor, me ensina a que, se perder tudo, eu continue te buscando. Se tudo me faltar, como o pastor leu aqui, que eu continue te adorando. Porque é difícil. Se nós não orarmos ao Senhor, não andarmos em intimidade, nós não vamos conseguir orar dessa forma. E tem um louvor que o pastor mexe comigo. Não aguento mais ouvir isso. Que fala, né? Se for preciso para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu estou aqui. E é um louvor que eu escutei muito, por muito tempo. Senhor, se para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Mas não foi uma oração fácil, confesso. Olhar para a cruz com os olhos de amor e com os olhos de, nossa, eu preciso largar isso. Não é fácil. O nosso ego não deixa, o nosso orgulho não deixa, a nossa ambição não deixa, a nossa vontade não deixa, o eu estou sempre certa não deixa. E aí Cristo vai ficando de lado e nós vamos negando a Ele todos os dias. 19, diz assim: então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, danado, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
Em muitos momentos nós passamos por adversidades, por coisas que nos deixam desconfortáveis, e nesse momento, realmente, nós pensamos em desistir. Ou só eu? Você não pensa em desistir quando está difícil. Frustrações, o desânimo, a rotina, tudo acaba nos afastando do Senhor. Olhando a situação de Paulo nesse texto, citado agora, nós podemos perceber que nada o parou. Nada, nem ser apedrejado e jogado para fora da cidade. Pelo contrário, ele levantou, foi embora e no outro dia ele estava pregando, como diz a palavra, anunciando as boas novas. Nada limitou Paulo para aquilo que o Senhor tinha preparado de antemão para ele. Na verdade, fortaleceu ele e encorajou a permanecer, pois sabia que lutas e aflições viriam, mas que eram necessárias para entrar no reino de Deus. Paulo passou por muitas e muitas outras coisas e mesmo assim não parou. Ele foi apedrejado, como nós vimos aqui, mas ele também foi preso, picado por uma cobra, humilhado, abandonado, esquecido e traído. Ele foi traído, esquecido, apedrejado, sofreu naufrágio. Olha quantas coisas difíceis, irmãos. A gente olha isso, parece uma história contada, né, por pessoas que lá de trás. Não, isso aconteceu. Ele passou por muitas coisas e mesmo assim ele olhava para Cristo com os olhos de amor, porque ele foi encontrado, ele foi achado. Você foi achado? Você foi encontrado? Então glorifica o Senhor, honra esse sacrifício, busca Ele incessantemente, porque Ele é o que importa. Se nós não pegarmos as novas chances que o Senhor nos dá todos os dias, não abrir os nossos olhos e não ficar com os nossos ouvidos atentos e nosso coração disposto e ensinável, a nossa vida está sendo jogada fora, porque ela não é nossa, é do Senhor. Então a vida que Ele nos deu está sendo desperdiçada com coisas que são inúteis para o reino de Deus. Inúteis para que o nome dele seja glorificado, inúteis para que nós possamos olhar daqui uns dias, daqui a alguns anos e olhar com olhar de pesar, sabe? Senhor, o que eu fiz? Olha quanto tempo eu perdi, quantas vidas deixaram de ser tocadas porque eu não quis, simplesmente ignorei a tua vontade. Mesmo que custasse tudo, Paulo ele não desiste. E quando Paulo envia Timóteo, ele fala em sua primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 13 e 4, que essas aflições iriam acontecer. Quando ele envia Timóteo, Timóteo sabe tudo o que iria acontecer. E mesmo assim o jovem Timóteo continuou, não continuou? E Paulo ele vai exortando Timóteo, vai ensinando Timóteo, vai dizendo para ele que ele precisa permanecer independente de qualquer coisa. Ele deixou bem claro que a jornada com Cristo não seria nada fácil, mas que era necessário. Não podemos nos mover por aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos muitas vezes não é aquilo que está acontecendo realmente. Pode ser os nossos olhos nos enganando, o nosso coração que é enganoso mais uma vez, e não percebemos, não estamos sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se nós deixarmos, mas o meu coração está dizendo isso, mas eu sinto no meu coração, foge, é laço. Porque muitas vezes nós não pensamos com racionalidade, mas ao mesmo tempo com a sensibilidade que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. A paz que nós buscamos muitas vezes não são coisas que vão nos deixando em paz, não. É uma pessoa, a paz é uma pessoa, Cristo. É nela em que os nossos olhos devem ficar fixos todos os dias, porque sem Ele nós já
já teríamos desistido. Devemos nos mover por fé e por esperança no Deus que vive em nós. Todos nós necessitamos ter um coração que é ensinável para ter uma vida alinhada com o Pai. Isso parte de mim e é para mim também. Quero deixar uma pergunta para você pensando aí. O que me impede de obedecer ao Senhor hoje? O que te impede de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? E outra pergunta, o que eu devo fazer, o que você deve fazer para mudar isso? E seguir o Senhor com amor e fidelidade? Eu sei o que me impede. E eu busco todos os dias, incansavelmente, pedindo, Senhor, misericórdia. Afasta isso de mim, porque isso não provém de Ti e está me afastando daquilo que o Senhor quer que eu seja, para a honra e glória do Teu nome. Para que nós sejamos uma boa esposa, um bom esposo, para que nós possamos honrar o Senhor no nosso lar, nós precisamos primeiro alinhar com o Senhor, ter comunhão com Ele. O meu marido não pode ser o pastor da minha casa se ele não buscar o Senhor. Ele não tem como ensinar os nossos filhos a andar em retidão se ele não andar. Eu não posso ser uma esposa que está submissa sobre a mesma missão com ele se ele não buscar o Senhor primeiro e não me ensinar. Nós somos um corpo com um cabeça, Cristo. E cada um de nós tem uma função dentro desse corpo. E que honra, ou deveria honrar a Ele todos os dias. Funcionando perfeitamente para que o Evangelho seja anunciado. Amém? Versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles se encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passaram pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalaia. De Atalaia, navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Não desistiram, eles completaram a missão. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Olha só, por meio deles. Não por eles e para eles, mas por meio deles, para a honra de Deus. E como abrir a porta da fé aos gentios. Olha quantas pessoas foram alcançadas, em quantos lugares foram tocados, porque Paulo e Barnabé não desistiram. Eles permaneceram firmes. 28. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Que possamos nos reunir como igreja, como irmãos, e ao final de alguma jornada, nós possamos falar um ao outro. Em meio às lutas, Deus se manifestou em nós. Em meio aos desafios, o Senhor foi glorificado. E que muitos puderam ser alcançados, porque o amor permaneceu. O amor, aquele amor que a gente leu lá no início, primeiramente pelo Senhor e um pelo outro. Pelo nosso próximo, lembra que é todo aquele com qual nós temos contato. E como muitas partes de um único corpo, como nós falamos, que nós possamos exercer essas funções, conforme o Senhor nos designou. Não só nessas 4 paredes, porque elas nos ajudam a nos reunir como comunidade. Mas o Senhor, Ele não para aqui. Não só nessas 4 paredes. Que nós possamos honrar o Senhor em todo lugar que nós formos. Em todo o momento. Pois é para além de nós e do que nós podemos fazer. Porque sem Ele, ou seja, sem Cristo, nós não temos simplesmente nada. Nada. Se nós olharmos para a nossa vida hoje com um olhar de amor, com um olhar de gratidão ao Senhor, nós vamos ver que tudo que nós temos é pelo fruto do trabalho? Sim, mas quem nos dá a vida e a saúde para trabalhar? Quem nos dá a força para levantar todos os dias? É o Senhor. Ou quem vocês acham que sustentou Paulo? Foi a força dele?
Foi a força do braço dele? Não, com certeza foi o Senhor. Obviamente ele teve ousadia, mas foi capacitado no Espírito para que ele vivesse aquela vontade do Senhor e aquela boa, perfeita e agradável vontade. E aqui, como diz, eles completaram a obra, porque eles não se dobraram aos seus prazeres, aos seus desejos, aos seus anseios, sonhos e até pelos seus medos. Mas eles permaneceram ali firmes, porque nada podia tirar os olhos deles de quem era Cristo. Vou concluindo, tá? Ao olharmos para a jornada de Paulo e Barnabé em Atos 14, compreendemos que o alinhamento com o Pai produz 3 pontos importantes e que são inegáveis e que devem servir para nós hoje no nosso dia a dia. O primeiro, a resiliência na missão. Assim como Paulo se levantou após o apedrejamento, o cristão alinhado com Cristo não é parado pelas circunstâncias. Ele permanece. E as pedras que tentam nos engolir todos os dias, elas devem ser altar para a glória do Senhor se manifesta. E sua graça também. 2. Humildade. O sucesso é de Cristo, não nosso. Aí é que nós muitas vezes erramos. Quando nós oramos por alguém ou quando nós fizemos alguma coisa que se torna importante para a honra do Senhor e para a glória dele, para o trabalho da igreja, muitas vezes nós nos vangloriamos. Irmãos, a glória não é nossa, a glória é somente dele. Tudo que nós fazemos é para ele, e a palavra nos diz que aquilo que nós fazemos, nós não precisamos sair falando. A glória é do Senhor. Quando as curas e as vitórias acontecem em nossas vidas, nossa reação deve ser a mesma dos apóstolos. Somos humanos como vocês. Lembra que eles falaram isso? Quando eles quiseram oferecer sacrifícios a eles? Que saibamos rasgar as nossas vestes de orgulho para que apenas a glória de Deus apareça. E 3. Fortalecimento mútuo. A missão não termina no milagre, mas na consolidação da fé, como no versículo 22. Somos chamados para encorajar uns aos outros, lembrando que as tribulações são temporárias, mas o reino é eterno. O reino é eterno, e as tribulações, os dias difíceis que parece que nunca vão ter fim, elas são passageiras. Mas a gente pensa, mas podem vir outras tribulações, outros dias difíceis. Tá tudo bem. O Senhor, Ele nos alertou sobre isso com o apóstolo Paulo. Ele não disse que seria perfeito, mas Ele disse que estaria conosco em todo momento. Isso é motivo de grande alegria, porque ter um Pai que está ali nos abraçando em dias difíceis faz toda a diferença. Que possamos sair daqui hoje, não apenas admirados com os sinais que muitas vezes nós vemos, mas comprometidos com o Deus que os realiza. Se o Senhor fez um milagre na tua vida ou está fazendo, se o Senhor está reconstruindo algo que foi perdido, se está no processo de cura, de liberdade no Senhor, continua. Que o Senhor possa te encorajar todos os dias, te capacitar, te fortalecer para permanecer. Que a nossa vida seja um relato vivo, assim como foi o de Paulo, a retornar a Antioquia, de que Deus continua abrindo portas de fé através da minha e da tua obediência. O Senhor, Ele não se manifesta em meio à desobediência, Ele se manifesta em meio à obediência ao amor. Amor não pelas coisas e pelo que Ele pode nos dar, mas amor e zelo pela palavra viva, Cristo. Esse amor que nos constrange todos os dias, que nos faz dizer, Senhor, poxa, eu não sou nada, mas contigo eu posso fazer muitas coisas, não para mim, mas para que o teu nome seja glorificado através da vida do outro, para que ele possa crescer e ir fluindo além de mim. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Muitas vezes a gente fala que o Senhor te usa e que te use para viver coisas que eu não vivi. Esse deve ser o nosso desejo um para o outro. Que vocês voem para além do que nós um dia pensamos e sonhamos.
para que o nome do Senhor seja anunciado, para que o nome dele seja glorificado. Te coloca de pé que eu vou estar encerrando já. Tem um versículo que eu quero ler novamente e quero deixar para vocês, que diz assim: Atos 14, que nós já lemos, 22, que diz assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Você percebeu isso? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que essa verdade nos fortaleça, não nos entristeça. Não é uma palavra para desânimo, mas é uma palavra para deixar para vocês que, assim como nós ouvimos de um pastor maravilhoso, que um dia nós conhecemos, que ele dizia assim: se alimentem e juntem coisas para os dias frios. Aproveite os dias quentes para se alimentar do Senhor, para buscar da sua palavra, para se aquecer no Evangelho, na verdade viva, para que nos dias de dificuldade, nos dias de inverno, frio rigoroso, que muitas vezes nos tiram do sério, que o Senhor seja glorificado ali. Que eu tenha sustento, sabe? Que eu tenha amparo na palavra do Senhor, que me diga: eu vou permanecer, porque o Senhor me disse que é possível. Pois que aquele que começou a boa obra, vocês lembram? É fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nenhum de nós é descartado. Nenhum de nós é deixado de lado, nem desamparado quando nós temos um Pai tão perfeito quanto Deus. Eu não sei o que pode acontecer na tua casa, na tua vida. O nosso desejo e a nossa oração é que o Senhor encontre cada um de vocês. Que o Senhor abra os olhos, os ouvidos, que o coração seja um coração ensinável, disposto a passar por essas tribulações e ainda assim dizer: eu sirvo a um Deus que é fiel. Se eu estou passando por isso, eu vou permanecer, porque é para a honra e glória do Senhor. Gerar um testemunho, às vezes, dói. Paulo ele falava de um espinho na carne que nós não sabíamos direito o que era. Mas aquele espinho na carne lembrava ele do quão ele era pequenino e do quanto Deus era grande. E um Deus perfeito que era amável, zeloso e humilde. Que nós possamos nessa noite honrar esse Deus com todo o nosso coração. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar nessa noite.